Esse dia eu tava vagabundando pela praça e do nada eu vejo um cara andando de skate. E isso me fez lembrar de quando eu era menor e eu tava jogando um jogo relacionado a skate. E meio que eu não lembro o nome do jogo, eu só lembrava de algumas características que o jogo tinha. Aí eu queria muito saber como é que era esse jogo. Ah, mas Davi, era Tony Hawk. Não, não era Tony Hawk, até porque o jogo era mobile, era de celular, eu já era no positivo, pô. E a maioria das características do jogo que eu lembrava era que era um maluco andando no skate e passava por um monte de cenário onde tinha selva e, se eu não me engano, era só selva mesmo, né? E ele tinha um poder, fazia ele ficar quase invencível. E tinha uns cristais, acho que na linha de chegada ou durante o caminho tinha uns espinhos que fazia ele morrer. E isso, né? Eu vou pegar essas informações e vou botar no chat GPT pra ver se eu acho como é que é o jogo. Fazendo a pesquisa aqui, chat GPT deu a um jogo que o nome era Jungle Skate Adventure. Só que eu já posso afirmar que não é esse jogo, até porque o jogo é 3D. E o jogo que eu joguei era 2D, então menos um da lista. Aí falando que o jogo era 2D, e ele me levou a dois jogos, que no caso seria o Skate Boy, que no caso tem Jungle Castle One no nome, né? Então seria um bioma de selva, né? E outro que é 2D skateboarding. Então, vamos ver quais são esses. Analisando a gameplay do Skate Boy, eu percebi que o jogo até que é bem parecido, isso aqui não é ele, até porque vendo o outro jogo, que não é um jogo, é um gênero de jogo. Eu fiquei horas caçando o jogo e eu fui perceber que era um gênero de jogo completamente inútil. Mas eu lembrei que o protagonista do jogo que eu tô falando, ele tinha uma camisa azul do Skate Boy, ele tem uma camisa verde e o gráfico parece ser muito pior do que eu lembrava. Então, só que eu lembrei que eu tinha esquecido de adicionar um detalhe, que era os espinhos no meio da partida e que também poderia se segurar em vinhas durante a gameplay. Então, vamos ver se a gente acha o jogo. Depois de adicionar aqueles detalhes lá, falando dos cristais e das vinhas, o ChatGPT me deu ao jogo Extreme Skate. Inclusive, teve até um spin-off com a parceria com a Disney, que disso eu não lembrava, mas vamos ver se é esse jogo mesmo. Se tá o spin-off aí, ele tá meio errado, até porque não é um spin-off, é um jogo separado. E é um jogo que acho que nem é de celular, é 3D, então vamos excluir esse tal spin-off, entre aspas, né, que da Disney, porque não é. Só por causa de um R que eu confundi tudo. E analisando a gameplay, eu percebi que o personagem já cumpre com os requisitos de ter a camisa azul, ser loiro e ter um cristal na mão, que aparentemente é aquele lá da linha de chegada. Então vamos ver quais são os outros detalhes desse jogo. Tá, mas indo pra lista, vamos riscar a parte de que ele tem camisa azul e é loiro. E depois de um tempo de gameplay, olha só o que encontramos. Você não viu? Tá, vamos voltar. Olha só o que encontramos. É, nós encontramos espios. Então já vamos riscar da lista também. Tem muitos espiões durante a partida. E depois de um longo tempo de gameplay caindo muito de skate, eu reparei uma coisa que eu não percebi em todas as partidas que eu joguei. E literalmente todas as partidas que eu joguei. Porque em toda partida que eu joguei, chegava na linha de chegada e tinha uma coisa específica. Só que eu tinha me esquecido completamente do detalhe que eu tinha falado, que era os cristais na linha de chegada, que eu tinha esquecido disso, eu tava lá esse tempo todo e eu não vi. E riscando os cristais da lista, eu continuei jogando pra ver se encontrava mais algum detalhe, até que eu do nada me deparo com isso daí. É, tinha como se agarrar em cordas e não em vinhas. E eu simplesmente tinha me esquecido disso. Eu não sei porque eu lembrava que era vinhas. Mas já arriscado a lista que era uma corda. Mas continuando com a gameplay, eu pego, continuo jogando e me deparo com uma certa coisa. E é o poderzinho que me deixava invencível. E isso é muito bom. Então, menos um da lista. E agora eu posso ter quase certeza. Não, posso ter quase certeza não. Posso ter certeza que esse é o jogo. O jogo é bem legal, mas não tem muito o que falar. Só cumpriu com os requisitos, que no caso era as coisas da lista lá que foi completamente riscada. E algumas coisas aí que teve no jogo, que eu perderia horas jogando esse jogo, inclusive atualmente. Tem até skins de boneco, tem novas manobras para liberar e skates novos. É inclusive muito legal saber disso.
E contente que encontrei o jogo que eu jogava a maioria da minha infância, eu fui contar pro meu irmão, né? E ele falou que se lembrava de um jogo. Mas ele não se lembrava do nome do jogo, ele se lembrava de algumas características também. E as principais que ele falou era que tinha uma mulher com roupa preta e amarela, que tinha luta no beco e que o jogo era antigo. E não vai se virar com essa informação. E jogando essas duas informações no chat, ele me deu um jogo. Fight Tiger. E vamos ver, né, como é que é, né, pra ver se cumpre com os requisitos. Analisando a gameplay logo de início, deu pra ver claramente que esse é o personagem que meu irmão tava falando. Onde não é uma mulher, mas é um personagem de roupa preta e amarela. Então, riscamos um da lista. E pulando pra gameplay, já podemos ver que, estamos num beco. Estamos supostamente em um beco e provavelmente deve ter luta. Inclusive, os combos desse jogo é simplesmente incrível. Não sei como esse jogo é antigo, mas a gameplay eu acho muito gostoso de se jogar. E o jogo parece ser muito bom. Fight Tigers é um jogo de luta 3D antigo e para Android, né, obviamente. E é no estilo beat'em up, onde o jogador controla um lutador que enfrenta gangues e inimigos em ruas, becos e arenas. É muito bom. Eu não sei porquê, mas esse jogo é muito bom. Simplesmente eu acho o combo desse jogo muito da hora, mano. Ainda mais para um jogo antigo, eu nem sei de que ano era esse jogo, mas acho a luta desse jogo muito fluida. Olha só, vamos pegar isso. Vamos ver o que isso daqui faz. Sério? Ai! Ixi, mano, você viu o que aquele cara fez? Eita, de novo. O cara gosta, hein? Do bastão tudo errado, mano. Você é louco. Ó, uma molotov. Ô, louco. Esse cara é bizarro. Esse cara é bizarro. Ó, passei. Caraca! O Pediri! O Pediri! Cadê o Pediri? Será que aparece? Olha ele aqui, ó. Bater muito nele. Ai, caraca, o cara é bom. Eu vou te moer, Pediri. O que esses gordos estão fazendo, mano? Ai, cara, que maluco apelão, mano. Ó, e tu. Agora sou eu e tu, só eu e tu. Eu matei. Olha lá o Pedro perdedor. A história segue um protagonista que busca vingança e justiça depois de sua namorada ser sequestrada por uma organização criminosa. E para resgatá-la, né, obviamente, ele enfrenta batalhas contra diversos chefes, cada um mais forte que o outro e avançando de fase por fase e melhorando suas habilidades. O jogo tem uma pegada de filme de ação dos anos 2000, com golpes rápidos, combos, cenários de rua e personagens marcantes. Então meio que é isso, né? Encontramos apenas 2 jogos, mas na real teve muitos jogos aí que eu me lembrava, que simplesmente só de eu botar as características na pré-história eu já achava como é que era o jogo. Então meio que não tinha tanta procura assim quanto esses jogos. Mas eu gostei muito de fazer esse vídeo, até porque é jogos da minha infância, eu joguei a maioria deles e achei muito legal. Mas tá aí, né, um vídeo novo, felizmente, depois de mais de um mês sem postar vídeo. E me fale qual jogo você jogou na sua infância que você não se lembra. Vai que eu procuro ele no próximo vídeo. Mas tá aí, né, deixa o like, se inscreve e tchau. Nossa, eu demorei muito pra fazer esse vídeo. Mas eu vou voltar a dormir.